Boa noite, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso canal, onde nós viemos aqui, depois de um longo dia de trabalho, para trazermos um pouco de ajuda e de conforto às famílias, às pessoas, que este canal foi criado com muito carinho, para a gente poder ajudar os pacientes, os familiares e todas as pessoas que assistirem. Uma amiga do coração, lá de Uberlândia, ela pediu que eu pudesse falar alguma coisa sobre as crianças em relação a essa pandemia, né? E como psiquiatra da infância e adolescência, fiz a minha formação no Hospital das Clínicas, né, da UFMG, né, em Psiquiatria da Infância e Adolescência. O que nós observamos que neste atual momento nós temos que observar muito como está o comportamento de cada criança. A criança tem uma maneira muito peculiar de apresentar-se quando está sofrendo, quando está deprimida. Muitas vezes a criança ela vai apresentar na forma de uma irritabilidade, de uma impaciência, de uma impulsividade, a angústia, a tristeza, o sofrimento. Aquela criança que às vezes fica azeda, chora demais, tudo ela chora, está mais sensível, está mais irritada, está mais impaciente, ela pode estar deprimida. E como os pais não nasceram sabendo ser pais, as mães não nasceram sabendo ser mães, a orientação que eu sempre falo, procurem ajuda. Porque neste momento em que a maioria das pessoas ficam mesmo dentro de casa, aumentaram muito os conflitos familiares, o índice de separação conjugal, o índice de violência doméstica, aumentaram muito. Então é importante nós orientarmos os adultos a buscarem ajuda, porque a criança ela é um reflexo do lar, ela é um espelho do lar, ela vai apresentar no seu comportamento o que ela vive dentro de casa. Então no momento em que a criança tem que ficar sentada tendo aula online, está tendo todo o seu ambiente social restringido, ela não está brincando, ela não está saindo, não está vendo os amigos, os coleguinhas, a professora, e dentro de casa ela fica vendo os pais brigando. Como que essa criança vai ficar calma? Como que essa criança vai ficar tranquila? Então a orientação que nós damos sempre, que os pais procurem ajuda. Tudo que eles tiverem de conversar longe da criança. Todos os conflitos de adulto têm que serem resolvidos longe das crianças. Na frente da criança tem que ser igualzinho uma televisão, uma novela. Tudo bem, está tudo bem, passar paz para a criança. Porque a criança, ela imita, ela copia os adultos. Então, quanto mais nós passarmos para a criança paz, tranquilidade, vai ser a lembrança que ela vai ter quando ela for adulta da infância dela. Então, quais lembranças nós queremos deixar para os nossos filhos? De um lar conturbado? De um lar de brigas? De agressões? Ou um lar aonde a criança cresceu vendo o pai orar, a mãe orar, um ambiente tranquilo, onde tenha diálogo, onde ajude a criança a desenvolver a resiliência? É esse o ambiente adequado. Se o pai e a mãe têm atritos, olha, vamos combinar, vai para um lugar afastado, para um outro lugar, onde esteja longe da criança, resolvam o que tem que resolver na frente da criança, que vocês mantenham um bom comportamento diplomático e cordial, com muita educação, porque a criança ela copia o comportamento dos adultos. Segundo, fazermos combinados com a criança. Por
Porque eu aprendi isso muito com o professor Arthur Kummer, da UFMG, quando ele me deu aula, né, na residência. Para a gente elogiar mais a criança. Porque a crítica, ela prejudica. Então, se nós vamos elogiando mais, nós vamos condicionando a criança. Ele até brincava que para cada uma crítica, realizarmos 2 elogios. Porque o elogio, ele dá um resultado melhor. Quando nós realizamos reforços positivos, a gente elogia a criança usando a terapia cognitivo-comportamental, você condiciona a criança a melhorar o seu comportamento. Então a criança vai ter aula online, aí você já faz um combinado antes com ela, olha, depois da aula ou no intervalo nós vamos brincar disso, nós vamos brincar daquilo. Então a criança já sabe que ela vai cumprir um dever e que no intervalo ela vai ter o direito dela de brincar. Então, realizarmos combinados com as crianças e transformarmos esse momento de estudo online em algo gostoso. Porque senão a criança já sabe que depois daquilo não tem nada, depois do estudo não tem nada de interessante. Nós temos que fazer os pequenos momentos se transformarem em grandes momentos. Então a gente brinca com a criança, no intervalo nós vamos brincar de pique-esconde, no intervalo nós vamos brincar de maquiagem, no intervalo, entendeu? Nós vamos transformar aquele intervalo em coisas gostosas, onde ela vai descansar a mente dela para depois voltar para uma outra aula. E depois no intervalo brincamos de novo. A criança gosta muito de brincar de imaginação, de pique-esconde, de pega-pega, dentro de casa mesmo. Nós temos ou um cachorro, ou um gatinho, plantas. Vamos lá agora cuidar das plantas, vamos brincar com o cachorro, vamos brincar com o gatinho. Então nós transformarmos os pequenos momentos em coisas saborosas e sempre realizarmos combinados com a criança. Procurarmos a ajuda de psicólogos especialistas em terapia cognitivo-comportamental, porque nós vamos ajudar a tratar o lar. Tratar a criança é tratar o lar, tratar os adultos, porque os adultos vão condicionar as crianças, dando bons exemplos, a terem bons comportamentos. E a criança vai se espelhando nos adultos, copiando o comportamento dos adultos e vão tendo um bom desenvolvimento. E esta criança que está agressiva, que está nervosa, que está irritada, que está chorando, que está deprimida, que está ansiosa, leve-a no psicólogo, porque ela vai fazendo terapia, se for necessário, encaminha para um psiquiatra da infância e adolescência. E o mais importante, o exemplo dos pais. Orarmos mais com as crianças. Orarmos antes de alimentar, para agradecermos o alimento. Orarmos antes de dormir, para agradecer o dia. Ensinarmos as crianças a orarem mais. A ciência mostra, tem pesquisas mostrando que as pessoas que têm uma religiosidade, elas melhoram 30% mais rápido. Então é importante trabalhar a fé, a confiança, trabalhar a criança que ela é capaz. Trabalharmos na criança que ela é inteligente, que ela consegue. Tirarmos da criança essa cultura do medo, da insegurança, evitarmos críticas de falar que a criança é burra, que a criança é isso, que a criança é aquilo, que a criança não é capaz. Ela incorpora aquilo. Então nós temos que elogiar, colocarmos a criança para cima. Um exemplo, a criança escovou o dente. Nossa, que legal, você escovou seu dente, parabéns. A gente tem que elogiar mais e reconhecer as pequenas vitórias que cada criança tem. Dentro disso também é muito importante que os pais comecem a ser mais, exercitarem a criatividade. Começarmos todos os dias, vamos procurar um horário que tenha menos movimento, a gente dá uma volta, o pai, a mãe, os filhos, em volta do quarteirão. Em volta do quarteirão. Ou às vezes entra todo mundo dentro do carro, vamos dar uma voltinha? Sai um pouco, dá uma volta de carro, não precisa descer não, dá uma volta pela cidade e volta para casa de novo. Vamos criar bons momentos, vamos ser criativos. Agora é um momento sagrado que nós temos de exercitar.
a nossa resiliência, de exercitarmos a nossa criatividade, de exercitarmos a nossa fé em Deus, darmos bons exemplos e, acima de tudo, vivermos com fé. Muita paz, uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus.